Bem-vindo à segunda temporada do MIP Talks, o podcast do programa MIP Experience. Prepare-se para explorar as últimas inovações no manejo integrado de pragas e bioinsumos, com dicas exclusivas e práticas sustentáveis que podem transformar sua carreira e produção agrícola. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. Aqui nós estamos traduzindo o conceito de manejo integrado de pragas do campo até a mesa do consumidor, até o varejo, como alimento seguro e sustentável. Sustentável para os negócios no campo, sustentável para o meio ambiente, sustentável para todos nós, consumidores. E hoje, nesse episódio, eu tenho um prazer enorme de receber um colega, José Tomé. Nós vamos bater um papo um pouco sobre ciência, sobre biologia sintética. Tomé, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast MIP Talks. Gostaria que você começasse aqui contando um pouquinho quem é o Tomé, né, da sua trajetória profissional, um pouquinho aqui para os nossos... o pessoal que tem acompanhado o nosso podcast. Muito bom, Marcelo. Primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é um trabalho belíssimo, né, de extrema relevância para o agronegócio, para o consumidor. Então, eu fico muito agradecido com o convite, né? Eu sou natural de Recife, moro em Piracicaba já há mais de 16 anos, engenheiro químico de formação. Comecei esse trabalho junto do agronegócio, mais ligado ao setor de cana-de-açúcar, no Centro de Tecnologia Canavieira, um perfil pesquisador, desenvolvendo novas tecnologias, né? Então, sempre estive envolvido com pesquisa, desenvolvimento e inovação para o agronegócio. 9 anos depois dessa jornada, onde a gente fez um projeto pioneiro de começar no laboratório e construir uma planta demonstração dentro de uma usina de cana para fazer essa demonstração da tecnologia, eu resolvi empreender. Eu sempre tive isso de alguma forma dentro de mim, de que um dia eu teria o meu negócio. E deu muito certo de encontrar pessoas nessa jornada que foram sócios, minha esposa companheira de jornada. A gente montou o que é o Agritech Garage, que é um hub de inovação para o agronegócio. Tivemos um papel interessante para fomentar uma cultura de inovação aberta no agronegócio. Esse modo de gestão da inovação acelera muito esses processos para que a gente tenha mais inovação no agronegócio. Então foi uma jornada de 7 anos ligada mais à parte de business, de gestão, né, de negócios, de inovação, até que em 2023 eu saí do Agritech Garage e comecei uma jornada mais relacionada aos biológicos para trazer para o mercado biológicos de última geração, com muita tecnologia embarcada, que é um pouco do papo que a gente vai ter aqui. Então, assim, de forma curta, foi essa um pouco aí da minha trajetória até então. Muito bom. E é uma jornada, hein? É uma jornada. O empreendedorismo é uma jornada, né? E eu queria começar desse ponto com você, né? Que você começasse a detalhar um pouquinho mais essa jornada. Porque nós sabemos como empreendedores, né, que o empreendedor não é só quem abre o seu negócio, né? Nós temos professores empreendedores, pesquisadores empreendedores, diversas profissionais com esse perfil empreendedor. Não é tão fácil, né? Exige uma resiliência muito grande, além de outros comportamentos. Mas o que chama atenção no seu perfil e no perfil das empresas aí relacionadas com as biotecnologias, né, que surgem de fundadores, essa vertente que você colocou na sua fala, que sai da academia e vai até um desafio, como foi o seu inicial desafio aí junto ao Agritech Garage, que veio até um pouco antes. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, como é que foi se desenvolvendo, porque o Agritech Garage, ele foi um grande exemplo para todos nós do agronegócio, nível nacional e internacional, né, conhecido como Vale do Piracicaba. Então, todo esse movimento feito dentro de um ecossistema que favoreceu não só a sua empresa, mas uma série de outros empreendedores, né, que viram o José Tomé aí como uma luz aí no fim do túnel, né, em termos de desenvolvimento e oportunidade dos seus negócios. Como é que se deu essas questões, Tomé?
A jornada do empreendedor não é simples, né? Mas no final do dia ela é muito gratificante, a gente amadurece muito lidando com desafios todos os momentos, né? Você sabe bem, você resumiu. No caso do Agitech Garage, tudo começou por uma observação. Eu estava como cientista, mas eu sempre tive um olhar para a gestão, né? Então, quando eu estava na faculdade fazendo engenharia química, teve um momento ali que eu me perguntei se eu iria parar a engenharia química para fazer administração de empresas. Então, era um tema que eu gostava muito. E em um determinado momento, lendo algumas biografias de empreendedores, CEOs de empresas, trabalhando na área de business, mas com formação técnica. Aí eu falei, vamos terminar, vamos fazer a engenharia até o fim. E tive essa oportunidade de praticar, né, esse lado de cientista, mas sempre olhando, e a gestão? O que a gente pode fazer melhor, mais rápido? E foi por volta ali de 2010 que eu comecei, durante a minha pesquisa, a pensar em formas de acelerar isso, trazendo conhecimentos de fora, porque a gente começava a perceber a tecnologia está acelerando muito, né? Então, por mais que a gente seja uma grande empresa com muitos recursos, não é simples trazer agilidade, trazer diversidade de time, montar estruturas. Então, você olha para fora e vai colaborar com essas startups para ganhar agilidade. E quando eu comecei a olhar para esse modelo, e nos Estados Unidos já tinha alguns casos, no Brasil, em outras indústrias, já estava se praticando um pouco, no agro era muito recente. Falar de inovação aberta era algo que não era muito confortável, as pessoas não entendiam também tão bem esse conceito. E aí foi quando eu falei, bom, eu acho que tem uma oportunidade aqui para empreender, né? A busca pela ideia, né? Sim. Ela não vem da noite para o dia. Sim. Você não constrói ela. Quando eu comecei, eu não sabia que era o Agitech Garage da forma como ele foi feito e finalizou. Mas comecei, né? E aí é muito do aprendizado na prática, porque quando a gente está empreendendo, muitas vezes a gente está na fronteira e a gente fala, poxa, mas onde eu vou buscar o conhecimento? Tá bom, você puxa algumas fontes de conhecimento, mas você tem que fazer o learning, ali, aprendizado na prática, né? Enfim, a gente fez um primeiro modelo 100% virtual, né? E passamos 2 anos testando isso e não avançou muito bem, até que a gente resolveu juntar o virtual com o físico, porque na época o físico ainda era importante para você criar uma comunidade de profissionais, né, diversos. Esse era o negócio. Esse era o negócio, que resolvesse problemas tecnológicos da indústria, né? O coworking na época, né, ele avançou, mas eu acho que tem uma questão também de time, né? Empreender, eu resumo em time e time, é a mesma palavra. Então, assim, a gente foi avançando, mas chegou um momento que sim, a gente estava... o mercado, a indústria estava preparada e buscando esse tipo de solução, esse tipo de suporte, né? Okay. Então, enquanto em 2010 ninguém nem queria falar, era muito, né, avesso, chegou ali em 2016, estava todo mundo tentando entender melhor para fazer, porque queria ganhar agilidade e competitividade. A gente chegou a fazer o Censo Brasileiro de Startups do Agronegócio, uma parceria com a Exalc, mapeamos todas aquelas empresas, começamos a conversar com as empresas grandes para ajudá-las a fazer essa conexão para que elas de fato pudessem se beneficiar. E aí foi a ideia ali de que agora não é a indústria de coworking também era muito nova, né? O que significava isso? Mas aí a gente foi quando em 2017, vamos dizer assim, pegamos todo esse nosso conhecimento e transformamos eles numa semente que era o Agitech Garage, e aí já posicionado como um hub de inovação para o agronegócio. Tem muita história nesse... Tem muita história, sim. Discussões, sociedade, validações. E deixa eu te perguntar, como é que foi a aceitação dos seus clientes, das empresas com relação ao coworking, né? Porque, veja bem, da mesma forma como nós falamos em empreendedorismo, inovação no agronegócio, e nós sabemos que o agro tem o seu lado tradicional e uma dificuldade, ou seja, leva-se um tempo para construir a transformação dentro de qualquer negócio de base tecnológica, né? Transformação significa, né, sair de um ponto e ir até outro. Exatamente. Como é que foi essa questão da aceitação
das empresas, dos seus clientes? Como é que foi essa construção do relacionamento? Acho que isso é bem interessante. Foi um processo lento, né, mais lento do que a gente imaginava. Exigiu muito do relacionamento, de você construir relacionamentos e construir confiança. E aí, aos poucos, a coisa foi acontecendo, né? Realmente foi bem desafiador. A gente usou até um conceito no empreendedorismo, na época relativamente novo, que era o conceito de MVP, Produto Mínimo Viável, né? Então, antes de a gente abrir o cowork, a gente fez uma pesquisa, né, mencionando que existiria e tentando coletar pessoas que pudessem ter interesse. E a gente teve um bom número de interessados que motivou a gente, de fato, a colocar o negócio de pé. Mas no outro dia, como lançamos e falou, bom, agora vamos conversar com os interessados, talvez 10% converteu de fato. Vem um funil, né? Vem um funil, mas depois fala assim, um bom MVP é aquele que você cobra por ele, né? Porque aí já é uma validação a mais. Mas foi assim, era um negócio muito prazeroso. Todo dia a gente estava conhecendo algumas pessoas novas, criando novos relacionamentos. E assim, demorou mais, mas a gente via que era uma tendência, que não tinha... os benefícios eram ali assim, poxa, a gente precisa ser multidisciplinar, a gente precisa ter agilidade, a gente precisa colaborar cada vez mais. Tem uma questão de eficiência, uma pessoa para começar um negócio, né, tendo toda uma estrutura que já estava disponível como serviço. Então a gente sentia que pode ser que demore mais, mas vai dar certo. E a gente estava empenhado em fazer dar certo. E aí é o que, de fato, também, né, quando a gente lançou o Logitech Garage e depois que estava montado e feito, algumas pessoas falam assim, poxa, mas estava no momento certo. Não, na verdade, a gente estava antes, esperando o momento chegar. Essa é uma grande questão, né? Que linka agora com esse aprendizado, linka agora com essa nova jornada que eu vou contar daqui a pouco, porque eu fiz intencionalmente um olhar para o futuro para dizer qual é o time, né? E para entender que o time talvez não esteja tão longo, mas que existe uma impressão que sim, então se eu conseguir trazer isso, eu vou estar no time certo. Então é um planejamento sobre time, né? E ter o time certo. Mas, pois bem, então todo esse conhecimento foi acumulado para quando a gente foi falar, olha, o modelo é esse, a gente já tinha toda uma experiência para dizer, olha, a gente, né, como hub, a gente tem que ter uma inteligência sobre startups, a gente tem que ajudar a empresa a criar suas práticas, e a gente, naquele momento, se posicionou para ser um primeiro degrau das empresas. Certo. Então, também é isso. Não adianta vir com soluções muito sofisticadas. Né? Na época, tinha-se alguns conceitos de montar fundos de investimentos corporativos, né? Mecanismos de construção em série de startups que são chamados de tudo isso dentro do ecossistema. Tudo isso existia como conceito e a gente falou, olha, a gente pode até ir, mas vai acontecer de ter que esperar 2, 3 anos para esse negócio começar a entrar no time. Então a gente falou, vamos ser o primeiro degrau. O que é que as empresas precisam hoje? Então, naquele momento, elas precisavam conversar, entender, começar os primeiros testes de uma forma barata, simples, né, com pouco investimento, simples de entender, simples de fazer, ver os primeiros resultados. E aí, a partir disso, as coisas foram evoluindo. Isso que você falou é muito interessante. Você falou do MVP e agora, com a sua fala aí de precisamos construir o primeiro degrau. Né? Eu acho que nos traz um ponto super interessante. Né? A complexidade, ela é natural. À medida que o negócio vai se desenvolvendo, é natural que esse negócio fique cada vez mais complexo. Mas pela sua fala é o seguinte, o importante é trazer para o mais simples, né? Para o que é mais simples. E aí no mais simples é que você vai construindo esse caminho que depois torna-se escalar. Essa parte que eu comentei é muito importante, gravar isso. Fazer rápido, investindo menos e aprendendo muito. Isso. Porque se for para errar, que esse erro traga um aprendizado que compense, uma vez que o investimento não foi tão forte. Se você consegue colocar isso de forma repetitiva, você vai avançando, avançando, avançando. Porque também não dá para esperar para ter todas as respostas e fazer ali né? Isso não vai chegar a esse momento, né? Depois de todo esse início, dessa complexidade que você transformou em algo simples e que deu certo,
Como é que daí foi a próxima fase dentro desse negócio, né? Isso é legal, né? Saiu do primeiro ponto, de uma fase inicial de ideia, ideação, atraiu os clientes e começou a desenvolver um negócio. E a próxima fase? É exatamente isso, né? Você tem ali a fase de fazer algo que o mercado de fato veja valor, e aí ok, está validado, agora é crescer, é ganhar escala. E aí entra desafios de você montar times, porque você sai, eu literalmente comecei com eu entregava o serviço, né? Eu vendia, eu entregava, aí você tem um momento que você tem um estagiário, depois você começa o primeiro funcionário, o segundo, Sim. e daqui a pouco a gente tem 60 pessoas, porque também se não for assim, não cresce. Sim. Então, e é por isso que o empreendedor ele tem que se transformar, né? Você entende melhor. A gente tem habilidades boas para o início, depois a gente tem que adquirir outras habilidades para fazer o negócio crescer e lá na frente virar executivo e tudo mais. Então você vai se transformando, amadurecendo, isso é muito bom. Mas é isso, o desafio, a gente cresceu muito, a gente pegou uma pandemia no meio disso tudo para um negócio que conceitualmente as pessoas entendiam como algo físico, de ter aquele ambiente, e a gente foi para o virtual 100% e dobramos o time, dobramos os clientes, dobramos o impacto que a gente gerava, né? Isso em quanto tempo, Tomé? A gente começou efetivamente em 2017, em 2020 a gente estava passando por uma pandemia, né? Foi. A gente tinha lançado o novo Hub em 2019, né? Mas de certa forma a gente, né, se adaptou rápido com um time jovem, e conseguimos superar esse desafio, né? Mas era isso, de ter pessoas engajadas, né? Um número de pessoas, a equipe toda engajada, conseguir ter processos de gestão para conseguir de fato atender bem o cliente, uma empresa, né, de serviço, tem que estar ali dando suporte, e se reinventando também, né? Porque quando a gente começou, a gente definiu fazer o primeiro degrau, e as pessoas subiram o primeiro degrau, e aí você tem que construir o segundo, o terceiro. Então a gente viu isso de forma muito natural, né? Que bom, né? As empresas implementaram essas práticas, compraram a ideia, viram o valor no conceito da inovação aberta, começaram a implementar as primeiras práticas e começaram a investir mais, de ter times de inovação, levar isso para o nível estratégico da corporação. Os negócios começaram a ser desenvolvidos dentro do Hub. Exatamente. Aí é quando chega um momento de que a gente, olha, estamos crescendo, estamos indo bem, mas podemos... Aí vem a ambição também do empreendedor, que nunca está satisfeito, de, como é que a gente pode crescer mais para criar mais impacto? E a gente tinha uma discussão entre os sócios de talvez captar um recurso com investidores. A gente ajudava muitas startups a captar recursos, e o nosso negócio em si, ele tinha sido desde o início financiado pelo sócio e crescendo orgânico, né? Até que a gente começou a ver uma oportunidade de, olha, talvez a gente possa então fazer uma captação minoritária para acelerar o negócio, porque a gente viu o Brasil liderando esse movimento de inovação aberta de uma forma diferente. Certo. A gente tinha, né, hoje a gente tem até hoje empresas multinacionais como seus clientes, que, né, tem a empresa suportando seus processos. A gente conversava com times internacionais para entender, poxa, como é que a inovação aberta está sendo feita lá nos Estados Unidos, na Alemanha, e a gente estava fazendo diferente aqui, né, trazendo os clientes para dentro dessa jornada, aquela história do produtor no centro da discussão. Sim. A gente fazendo de uma forma muito criativa, né, que vai para além de... o resultado não é só achar um negócio, investir, né, e para isso se cria um fundo, não. Existe um caminho, um aprendizado muito valioso nessa jornada, mesmo que você não chegue a investir, né? Quantas pessoas do seu time estão entendendo sobre novas tecnologias, está entendendo sobre o conceito de empreendedorismo, trazendo uma cultura diferente para dentro da organização? Como é que você traz uma experiência diferente para o seu cliente? Né? O cliente também quer saber de novidades, né? O produtor quer saber das novidades e quer participar, né? E esse processo de inovação, como muito tempo atrás, algumas inovações, boa parte delas precisava de muito dinheiro para ser feito com um tempo considerável. Aí veio a transformação digital, negócios sendo criados literalmente nas garagens, com poucos recursos. Então você muda toda uma dinâmica. Não é só a grande empresa agora que tem possibilidade de investir. A gente viu
produtores que começaram a olhar para startups e investir em algumas delas e contribuir. Então, de certa forma, eles estavam sendo cofundadores de novas tecnologias. Cofundadores. Então, o seu cliente vira um empreendedor que também está nesse jogo. Que participa dessa construção ativamente. Ativamente. Então, como trazer ele para perto e se mostrar aberto para que você possa ser o parceiro dele. Tem toda essa dinâmica que a gente estava, de fato, fazendo de uma forma diferente e a gente viu a oportunidade, inclusive, de ser um player global. Então, se a gente ajuda uma empresa no Brasil, ela é multinacional, por que a gente não ajuda ela fora do Brasil? Sim. A gente já estava, de certa forma, mapeando startups e conectando startups do mundo inteiro, né? Em torno de 15% da nossa base de startups, 15% a 18% já era de empresas fora do Brasil. A gente está falando aí de 1.200 startups conectadas ao Hub do Brasil e de fora, né? Então, para isso, a gente poderia captar um investimento, né, para ganhar robustez, acelerar esse crescimento com esse impacto internacional. Uhum. Foi daí que a gente começou a olhar para essa questão de uma captação minoritária. E aí, de novo, vem toda essa questão de que o relacionamento que você tem com essas startups. Então, a PwC, na época, já era nosso parceiro, cliente, já há algum tempo, 2 anos. E foi muito natural, né? Quando eles souberam que a gente estava buscando uma captação, eles começaram a olhar e falaram, poxa, vamos conversar para entender. Essa captação começou quando? Começou em 21. 21. Em 21. Uhum. A gente teve ali um ano de namoro, de entendimento. E qual foi o gatilho aí para vocês partirem para a captação? Porque esse é um ponto, é uma das dores do empreendedor, né? Como é que você enxergou que era o momento de uma captação? Já tinham tido outras captações? Não, exatamente. O negócio sempre foi orgânico, crescimento com investimento dos sócios lá atrás. E, de fato, a gente não precisava da captação. Se a gente quisesse ter uma curva que, para muitos negócios, é uma curva acelerada. Uhum. Mas aí vem aquela história de, poxa, vamos criar uma robustez para crescer internacionalmente. A gente, de certa forma, talvez precisasse trazer um time mais sênior, porque lembra que eu falei, as empresas estavam exigindo mais, estavam indo para um nível de que toda essa prática da inovação aberta estava mais complexa. Okay. Então, a gente precisava falar assim, poxa, podemos continuar? Podemos, mas por que não? Foram inúmeras discussões, né, pontos de vista de que talvez sim, talvez não. Uhum. Até que a gente falou, olha, acho que pode ser bom uma captação minoritária. E Então, esse foi o gatilho, assim. Não foi um gatilho que a gente começou a pensar e decidiu. Era uma coisa que a gente já vinha pensando há muito tempo. E sempre tinha elementos para dizer que a gente não estava na hora e que não precisava. E chegou um momento que a gente falou, não, acho que agora tá bom. Pode ser que seja... né, da mesma forma que vocês construíram os degraus ali, vocês já estavam no 3º, 4º degrau e precisavam atingir os próximos. Né? Ou seja, a estratégia já estava definida. A estratégia estava definida. Então, acho que esse é um ponto, né? Para uma captação bem feita, é claro, né? Existem inúmeros perfis de investidores no mercado, nós sabemos disso. E entrando nesse ponto, né? Tem os investidores estratégicos, investidores que colocam a grana no negócio, de venture capital, private equity, dependendo do tamanho da sua empresa. Como é que vocês daí definiram o perfil deste investidor dentro desse processo de estruturação para essa captação? De fato, tem diferentes perfis. Eu acho que não tem uma receita de bolo, né, meu? É muito de contexto. Eu acho que... Sim. Outro dia eu estava escutando um podcast e o rapaz falou assim, dançar com o universo, né? Porque as coisas acontecem, tem um contexto único, né? Essa é boa. A gente poderia optar, chegamos a conversar com um investidor tradicional... mas aí que está a questão de você também, pelo ponto de vista da PwC, o fato dela estar ali se relacionando, criando confiança com a gente com ela, ela teve a informação de que a gente estaria fazendo uma captação, isso de alguma forma, né, já tinha chamado a atenção deles, eles se sentaram para conversar, né? E no primeiro momento a gente... né, ok, por que poderia ser bom, né? Começamos a analisar e fomos construindo isso, né? Então, assim,
E aí a conversa ganhou um ritmo, então a gente começou a nem olhar muito para outras opções, né? E a tese foi o seguinte, depois que a gente começou a olhar e fez muito sentido. A gente estava muito focado em ajudar as empresas a fazer inovação aberta. Esse era o nosso contexto de conhecimento e o que a gente podia entregar. Mas a verdade é que as empresas estavam precisando de várias outras soluções, que inclusive impactavam a inovação aberta. Então, por exemplo, uma empresa para começar a sua prática de inovação aberta junto com a gente, ela teria que ter muito claro a estratégia dela, a estratégia de negócio, para onde ela quer ir. Isso vai impactar a tecnologia que ela está buscando. E muitas empresas chegavam para a gente e não tinham essa estratégia muito clara. E a gente não ajudava ela nesse sentido. Então, o pensamento foi, com a empresa mais robusta por trás, a gente consegue olhar, né, de forma holística e ajudar essas empresas de uma forma bem mais ampla. Complementando o portfólio, a expertise da PwC nesse core de inovação aberta, com uma forma de trabalho diferente, uma forma de relacionamento diferente com o cliente. Isso nos habilitando a resolver suportar as empresas de uma forma global. Perfeito. Então, a gente expertises diversas, senioridade, possibilidade de alcançar o mercado global. Está preparado, ser visto, né? Porque não é só a gente poder fazer, mas a gente ser entendido como uma pessoa que pode entregar esse resultado. Né? Tá, então tá claro aí. Faz sentido a PwC, exatamente por esse ponto, né? Pensamos na cadeia, um agente neutro, né? Não é ninguém da indústria de insumo, de máquina, a gente poderia ter toda aquela comunidade que já existia de uma forma bem neutra. Existiam outras iniciativas parecidas dentro da PwC até então, ou não, no mundo? Eles já estavam, de certa forma, ativos na implementação desse conceito de inovação aberta, né, participando de outros hubs, né, hub do varejo, hub de fintechs. Mas o agro, assim, por que eles não fizeram a aquisição de outros hubs? Né? Assim, meu ponto de vista aqui, mas o agro é um centro de excelência para o PwC do mundo. O Brasil é o centro de excelência. Então, e aí você tinha um hub que, em relação a outras indústrias, a gente se destacava dentro da nossa indústria. Sim. Então, acho que, comparado com outras indústrias, o agro, nesse momento de tegagem, era único. Então, olha que interessante, né? O Brasil influenciando o mundo, né? Exatamente. Através dessa plataforma. Exatamente. Dentro do agronegócio. O brasileiro é geralmente tímido, a gente termina não falando muito, a gente é o maior hub do mundo, mas o fato é que a gente era, né? E ainda é em termos de impacto, porque não existia hub no mundo centrado no agronegócio, com mais de 1.200 startups conectadas, mais de 100 grandes empresas participando. O número de eventos, conexões geradas, que é uma das métricas, não existia igual, falando de agro. Né? Você tinha outros hubs impactantes? Tinha, mas a agro era uma vertical ali dentro. E relativamente pequena. Também é interessante porque a partir do AgTech Garage você começou a ver no Brasil outras iniciativas, né? Exatamente, surgiram muitas. Surgiram muitas, né? E vocês sempre como referência. Agora, caminhando aqui na nossa conversa, então vamos lá, o início do negócio, né? O desenvolvimento, a captação, mas como tudo tem um começo, meio, e deve-se chegar até um ponto, aquele que você estabeleceu dentro do seu plano, você chegou aí num momento em que você concluiu essa fase de desenvolvimento empreendedor na sua vida, né? Quando você fez, então, a venda do negócio, você, os sócios, para a PwC. Como é que foi esse momento final de fechamento? Exatamente. Foi um ciclo, né? Que para o empreendedor é um ciclo completo, né? E quando a gente fez a gente estava ali para ir para um investimento minoritário, ali mesmo a gente já chegou à conclusão que um M&A faria mais sentido, né? Porque a gente olhava possibilidades de frentes que a gente poderia atuar lá na frente, talvez lá na frente, quando a gente quisesse fazer, talvez pudesse ter um pouco de conflito se você tem um investidor minoritário. Então a gente viu muito sentido em, desde aquele momento, juntar os esforços, sendo um M&A, sendo uma aquisição. E aí eu me tornei sócio e a gente ficou 1 ano como executivo, até que, de fato, aí você começa a olhar perfil empreendedor e nível do negócio, as atividades que você se envolve e o negócio já no nível de maturidade, né, que a persona do fundador já não é tão mais
fundamental, é relevante, mas não é fundamental. Você então, sentiu isso em algum momento? Eu senti, né? Você começa a ter ter que ter aquele perfil executivo muito mais do que o perfil, né, de criação, né, de desenvolvimento, de fazer o novo. É uma outra fase do negócio que a gente vem se adaptando. Então, daí a gente, né, comecei a perceber que faria sentido, de fato, sair para finalizar esse ciclo completo, bem entregue, com o impacto que foi gerado e começar agora um outro ciclo. E é inovação contínua, né? Testa, sempre aprende, como você falou, e melhora. Exatamente. Melhora para ir para o próximo estágio. Não, total. Se eu ver a forma como eu comecei lá atrás, né, com 20 e poucos anos, quase 30 ali, eu tive o suporte do Marcelo, meu cofundador, que já era um empreendedor mais experiente. Sim. Mas olhando para hoje, né, é um profissional bem mais completo, sem dúvida. Assim. Esse relato seu inicial aqui é muito interessante, porque tem muitas pessoas aqui nos acompanhando no podcast, né, que têm acompanhado o programa MIP Experience, que estão começando suas carreiras. Perfeito. Tem muitas startups, tem muitos empreendedores. O produtor rural, já passaram por aqui vários produtores, né, com um perfil empreendedor, que você vê que é um produtor que faz diferente, que inova no campo. Então esse depoimento dessa construção do negócio que deu certo, não foi fácil, né, Tomé? Com certeza não foi. Né? A gente contando aqui parece que é tudo redondinho, de um ponto ao outro, mas não foi, a gente sabe disso. Mas aí, vamos lá, nós vamos para a parte agora que melhora. Essa primeira fase super importante dessa característica do empreendedor te levou agora a assumir um novo negócio, não menos desafiador, né, do que o primeiro, não menos desafiador. Eu gostaria até que você começasse a contar um pouquinho dessa nova história que você está abrindo na sua carreira agora, que é liderar a BeSafe, uma empresa de biologia sintética, de biotecnologia, e aí sim, né, que traz agora inovações, né, sustentáveis, uma inovação em que impacta de fato o agronegócio, controle de pragas, manejo de doenças. Eu queria que você nos ajudasse a entender essa virada, né, dentro da sua carreira e agora esse novo momento. É um momento bem interessante, curioso, porque assim, essas mudanças sempre são muito, muito interessantes, né? O papel que eu tinha como pesquisador no CTC foi um papel totalmente diferente do papel que eu tive no Logitech Garage. Sim. E quando as pessoas, né, que me conheciam, trabalharam comigo no CTC, olharam eu no Logitech Garage e falaram, mas como assim, né? Mas que mudança foi essa? E aí, no Logitech Garage, um papel, né, 100% negócios. A gente olhava muito toda essa transformação digital, né, para ser bem sincero, a gente acompanhava esse movimento dos biológicos, mas a gente não via, de fato, muitas empresas, como a gente chama de deep techs, né? Participando, de fato, esse movimento de ter startups deep techs no Brasil é mais lento, né? Porque exige mais recursos do que o movimento da digitalização, né? De uma hora para outra teve um boom de startup, de soluções e tal. Então, a gente não era muito comum as deep techs ali dentro, né? Tinha uma ou outra. E aí eu saio, começo a estudar, né? Eu resgatei um pouco do meu histórico ali como cientista, onde a gente já via ali desde 2010, 2009, 2011, o potencial da biologia sintética, né? Produtos que a gente queria gerar que uma levedura comum não conseguia converter e entregar ali eficiência. Então, ali a gente já começava a olhar, poxa, talvez biologia sintética, uma cepa diferenciada, editada, conceitos, né, de você entender todo o metabolismo, né, que chama o metaboloma, entender toda a engrenagem do metabolismo para você influenciar, né? Mas era distante ainda. Se a gente falar, os avanços que tiveram nesses últimos anos foram muito grandes. Mas eu resgatei, isso sempre me fascinou muito, esse potencial da biologia sintética desde lá de trás, né? Então, eu entendo que agora eu estou num momento muito interessante, porque eu tive aquela experiência como cientista, tive essa experiência puramente business, e agora eu estou unindo literalmente os dois mundos. Né? Então, eu comecei a estudar desde janeiro
quando eu saí do Logitech Garage, os 2 sistemas principais que estão em evidências, que é a inteligência artificial e biológico. Biológicos. Né? E para ser bem sincero, eu comecei a olhar essas coisas de uma forma independente. Né? Preciso entender isso aqui e vou entender isso aqui também, um pouco mais. E quando eu me dei conta, muito rápido ali, depois de 1 mês, 2 meses já estudando, essas coisas estão completamente conectadas. Né? A gente tem conceitos aí falando da biologia digital, digital biology, né? Porque você tem todo um ferramental digital de algoritmo para entender aquela maquinaria do metaboloma, do metabolismo, do DNA, né? E, de fato, você pegar essa informação, esse entendimento e transformar em produto. Em produto. Então, esses mundos eles se conectam muito, né? Mas, então, pois bem... Então, esse era o universo que você imaginou trabalhar agora Exatamente. Na sequência como um próximo desafio. Exatamente. Aí você foi para o mercado e foi buscar startups e soluções, empresas... Conversar com as pessoas. É uma fase fundamental para todo empreendedor. Vai conversar com as pessoas, né? E aí a gente conversa com empresas que estão de biológico, conversa com empresas dessa área de inteligência artificial, vai ver o que está acontecendo, vai para eventos. E dentre as diversas empresas no mercado, você encontrou a BeSafe. Exatamente. Como é que foi essa... Eu vou te falar, eu cheguei a sentar numa mesa e ter reuniões com possíveis sócios para novos negócios nessa área de biológico 4 vezes antes da BeSafe, isso num período de 6 meses. 6 meses. Então, assim... o meu histórico me permitiu rapidamente identificar quando aquilo poderia ter um potencial e avançar, e quando falar, não, obrigado, não vai dar certo. Né? Então, sentei na mesa com o professor da Unicamp, sentei na mesa com o professor da Exalc, sentei na mesa com outra startup. Falei, poxa, interessante isso aqui, tem potencial. Como é que seria? Vamos fazer uma reunião para discutir? Vamos. Pô, tem um to-do aqui, um dever de cada para fazer. Na próxima semana a gente se encontra e discute mais. Teve um que eu fiquei 1 mês... E aí você olha o time ou a tecnologia que tinha um potencial, mas não era exatamente de fronteira. Então, por N motivos, eu falei assim não, e continuei conversando. Até que, através do investidor da BeSafe, a BeSafe teve um investidor no início da sua jornada, eu conhecia, é o Gridex, só investe em startups de Deep Techs na América Latina inteira. Olhei o portfólio dele no site, uma gama de empresas bem interessantes. Eu falei, poxa, o Fran está inserido nesse movimento, vou tomar um café. E conversando com ele, e aquela empresa? Não, a empresa está indo bem, tem uma revolução, tem um potencial gigante, o conceito de plataforma. E aí ele falou assim, olha, tem uma das empresas do meu portfólio que, sabendo que você tem interesse nesse tipo de empresa, pode fazer bastante sentido. É a BeSafe, fica em Botucatu, tecnologia de RNAi. Falei, poxa, isso aí eu já tinha ouvido falar. Eu falei, isso aí é fronteira, é isso que eu estou procurando, coisa diferente. E aí começou toda essa jornada, de uma primeira introdução, a uma segunda conversa, uma terceira, até a decisão de fato assumir. Então, de novo uma jornada. Uma jornada, né? Sim. É interessante porque, assim que eu saí do Logitech Garage, eu também montei um fundo, reservei uma parte do recurso para investir em startups. Certo. Para estar próximo do empreendedor. Sempre achei muito valioso né, você poder estar próximo, acompanhando a jornada de outros empreendedores, contribuindo. Cheguei a fazer um investimento. Mas se a gente olhar essas deep techs, não existem tantas opções. Sim. Prontas, onde é só colocar a grana e esperar. Isso aí, E foi daí que eu vi que tem uma oportunidade de, eu vou ter que dedicar mais tempo, estar mais envolvido, né, liderando a iniciativa, mas é só assim que poderia funcionar, né? Não tem nada pronto se eu quisesse realmente entrar nessa área. Conta um pouquinho sobre a BeSafe, né? Você falou já Botucatu, ela nasceu em Botucatu, como é que ela se desenvolveu, quais são os principais desafios da empresa em termos de tecnologia? Perfeito. Então, a BeSafe nasceu dentro da Unesp, em Botucatu, um grupo de pesquisadores que me chamou muita atenção, porque super capacitados, né? Todos eles com pós-doutorado, né? Um time que entende muito do contexto da tecnologia.
Eles tiveram a ideia de montar a empresa em 22, até estimulado pelo... Uma empresa jovem, Uma né? empresa super jovem. Super jovem. Uhum. Mas com um time que já vem... Por exemplo, o Paulo Ribola, que é o cientista-chefe, sócio na empresa, cofundador, ele trabalha o RNAi com essa tecnologia desde 2005. Certo. Né? Para aplicação em mosquitos, vetores. Então, em 2018, ele começou a olhar isso para a agricultura. Em 2022, ele montou a empresa junto com outros cientistas que foram alunos dele de pós-doutorado. Quase 20 anos aí de experiência na área. Então, é um pouco daquela história, né? Que a gente montou a Agitec Garden em 2017, mas a gente estava trabalhando em inovação desde 2011, entendeu? Exato. E as pessoas não veem isso. Exatamente. Então, ele vem trabalhando ao longo tempo, a tecnologia vem amadurecendo. Em 2022, concretizou a empresa com esse aporte da Gridex. Certo. Né? Então, é uma empresa assim, especializada no RNA de interferência. Ok. Isso também me chamou muita atenção. A gente fala muito de ter outros mecanismos de ação, né? Porque alguns dos mecanismos tradicionais já começam a ter resistência pelas pragas. Então, comecei a ver, poxa, esse negócio de novos mecanismos, quais poderiam ser os novos mecanismos? E, de fato, o RNAi é um mecanismo completamente novo. Basicamente, com a informação genética da praga, você entende genes que são responsáveis por expressar uma proteína que é responsável por uma função vital. Okay. E aí você bloqueia aquele gene. Ok. Aquela proteína não é mais expressada, tem um distúrbio de uma função vital da praga, ela vai morrer. Ok. E essa função vital pode ser algumas, não precisa ser só uma. Então tem uma questão de eficiência aí que a gente fala que o produto final ele é multi-target. Ele está atingindo mais de um gene ao mesmo tempo, todos eles responsáveis por funções vitais. Perfeito. Né? Então, e para mim tem uma quebra de paradigma aqui muito interessante, porque desde os químicos, né? Fiz engenharia química, então é muito comum a expressão vamos descobrir novas moléculas. Né? Vamos descobrir novas moléculas. Os químicos, sim. E para o biológico também puxou um pouco disso. Vamos fazer vários screenings, talvez a gente encontre aqui um micro-organismo com um metabólito diferente, vamos mudar também um pouco. Nessa mesma linha. Também nessa mesma linha de vamos descobrir... Sim, não a partir de análogos, mas de isolados. Enfim. Exatamente. E o RNA, ele parte para um conceito de que vamos projetar, não vamos ficar... É intencional. Né? Você entende o gene, e a partir daí, qual é o gene que você vai bloquear? Então, isso se repete, é intencional. Vamos projetar uma molécula para praga X? Vamos. Então, pega o gene, entende como é que a gente deleta o gene que precisa ser deletado, isso vai ter um efeito. Então, muda tudo. Isso traz uma velocidade absurda para o processo. Né? Sim. E aí, não à toa, um dos pilares também que me chamou a atenção na BSafe foi a parte da bioinformática. Né? Você tem todo um ferramental de bioinformática que usa esse poder da inteligência artificial, da computação em nuvem, para projetar a molécula. Perfeito. Né? Então, a gente tem uma etapa do nosso processo que é digital design. Faça. E agora é engraçado, porque na verdade, a gente não tem um especialista em bioinformática, a gente tem um geneticista, especialista em genética, que entende de bioinformática e construiu os modelos. E a gente faz o design digital, que ele vai passar um código, ele falou, é esse aqui, as pares de base, nessa sequência que a próxima etapa, que é um biologista, vai construir essa molécula fisicamente. Sim. Interessante esse ponto da velocidade no desenvolvimento da tecnologia, aqui com foco no RNA de interferência. Quando você vai para os químicos, você tem mais de 10 anos para encontrar um análogo de uma determinada molécula que tem um efeito, e hoje está cada vez mais caro e difícil encontrar moléculas químicas, porque o objetivo hoje é levar para o campo a sustentabilidade. Então, todas as empresas estão pensando, estão com um olhar na sustentabilidade. Então, não é qualquer molécula, né, que faz sentido hoje. Tem que ter uma eficiência, óbvio, esse é o principal ponto, mas tem que ser menos agressiva ao meio ambiente, tem que ser seletiva aos agentes biológicos, agentes polinizadores, etc. Isso leva um tempo enorme, nós sabemos disso. Biológicos não é mais rápido, também leva um tempo. Hoje você tem instituições no Brasil e no mundo que já
tem os seus isolados e tem fornecido esses isolados para as empresas multiplicarem. Mas se você vai buscar um novo isolado, um novo micro-organismo também tem esse processo natural, né? E que demora, e que leva um tempo, né? Até o go-to-market. No seu caso, no caso do RNAi, como é que se dá esse timeline? Você falou que é rápido. Vamos pensar agora, além do tempo, os custos são elevadíssimos. Eu sei que talvez o negócio exige muito mais ainda um aprofundamento para ter dados de fato já concretos, mas uma leve ideia aqui para quem está nos acompanhando. O que é essa tecnologia? Qual a velocidade? O que a gente conseguiria desenvolver em termos de tempo e recursos financeiros? Mais ou menos, ou até proporcional aos químicos, biológicos, não sei se você tem essa informação. Na BSafe a gente está setando 9 meses para a gente chegar no teste da molécula. 9 meses, tá. Assim, a gente tem convicção que a gente vai diminuir bastante. Ok. Mas a gente precisa ter uma dinâmica, uma recorrência nesses desenvolvimentos para setar o tempo Tá, tempo e essa certo, primeira né? fase, ela envolve o quê, Tomé? Quais são as atividades principais? A nossa rota é fazer um planejamento, porque quando a gente define o target, qual é a praga-alvo, a gente vai para um planejamento científico, que a gente fala, que é um review, uma revisão bibliográfica para entender se aquela praga já foi sequenciada anteriormente, se ela já foi estudada, não exatamente, né, para uma aplicação na agricultura, mas se tem análogos, né? Qual seria o ponto de partida. No caso do nosso primeiro produto, que é um produto contra o cascudinho de aviários, por exemplo, o DNA dele não estava sequenciado e publicamente disponível, então a gente sequenciou. Então tem todo esse planejamento para entender o que é que se entende até hoje. E a gente pode partir de uma etapa onde já tem algum entendimento, ou a gente vai por analogia, por uma expertise prévia, traçar um primeiro norte ali de saída, né? Ok. Mas tendo esse entendimento, a gente obviamente faz também um planejamento de mercado para entender se a plaga tem, qual é o potencial, como é que vai ser no final do dia também, pensando não só na molécula, mas na entrega no campo, como é que aí existe conhecimento de entomologia para dizer assim, olha, se essa praga aqui é um mastigador, se essa praga aqui é um sugador, se ela fica dentro da planta numa etapa ali que é difícil de atingir, porque essa tecnologia ela tem que ser ingerida. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento para, vamos dizer assim, aumentar a nossa possibilidade de sucesso, tanto de mercado como científico. E aí começa. A gente passa essas informações iniciais para a nossa plataforma, nosso head de bioinformática, e ele tem um tempo ali para processar toda essa informação DNA, seja que já foi sequenciado ou vai sequenciar, rodar todos os algoritmos. Você falou dos polinizadores, né? Tem uma etapa do nosso processo que depois que ele define qual é a molécula, ele projeta, ele fala, olha, essa molécula aqui é uma candidata para esse alvo. Ele roda bancos de dados genômicos globais para conferir e ter a certeza que aquela molécula de RNAi, ela só vai interferir de fato no DNA daquela planta-alvo. A gente fala esse conceito de safe by design, né? Perfeito. Então, a segurança sendo pensada desde o projeto. Sim. A gente roda isso. Então, ele roda todos esses algoritmos, faz todos esses estudos, não é um algoritmo só, é um workflow, né? Etapas de rodar um algoritmo, o input daqui, dá uma analisada, entra no input lá, enfim. E aí ele consegue dar as moléculas. A partir disso, a gente vai para um design biológico, né? Que é produzir fisicamente essa molécula. Tá? Aqui a gente usa um micro-organismo geneticamente modificado, então vem aquele potencial da biologia sintética. Esse era um ponto, né, que eu queria entrar com você. Você explicar um pouquinho mais isso, porque é transgênico, não é? Então, entrando nesse ponto, acho que você me dá uma... De forma geral, a agricultura tem muito a se beneficiar da biologia sintética, seja diferentes formas de produzir novos produtos, né, até novas variedades. E tudo isso é relativamente novo. Existem novas ferramentas de edição genética super eficientes, específicas, seguras. Então, isso, por um lado, vai continuar evoluindo. A gente tem uma nossa técnica de edição, a gente edita uma levedura
para que ela faça a expressão. Então, ela é como se fosse a nossa fábrica. Ela expressa e ela acumula. A levedura, especificamente, ela tem na sua maquinaria interna, ela não tem a rota de processamento do RNA. Certo. Que então, a gente fala, ela produz e ela acumula. Ela acumula. Acumula. Se fosse algum outro micro-organismo, poderia eventualmente produzir e processar. E aí aquilo... Então, é literalmente uma fábrica que produz, acumula. E para isso ela foi editada, né, para a gente ter as eficiências que a gente precisa. Mas depois que ela produz, a gente inativa. Certo. Então, aquele organismo não está vivo, ele não tem nenhum impacto na natureza. Ok. A molécula de RNA em si, as moléculas de RNA, elas estão no ambiente. De certa forma, isso já existe em alguns organismos como um mecanismo de proteção viral, por exemplo. Se um vírus injeta um RNA, a gente desenvolve uma molécula para bloquear e fazer com que aquilo ali não evolua. Certo. Então, a gente faz a inativação dessa levedura e aí, por outro lado, essa levedura passa a ser um agente de bioencapsulamento. Porque essas moléculas, se a gente fosse... Esse é o papel da levedura? Também. Também. Ela produz, expressão e delivery. Ok. Né? Também. A gente poderia só produzir. E aí a gente iria isolar essa molécula e dar uma outra, vamos dizer assim, forma de bioencapsular e delivery. Existem algumas empresas no mercado que usam E. coli, modificada também, produz, isola, dali ela estabiliza e vai para frente. É um mecanismo mais complexo. A gente precisa pensar no primeiro degrau, em algo que seja eficiente, que pague a conta e que a gente possa ter essa tecnologia e a partir daí a gente vai criando uma complexidade para aquilo que é necessário. Certo. Porque para algumas pragas, o que tem já vai criar impacto. Tá? Então, é um papel importante de produzir e bioencapsular para proteger, para dar estabilidade nessa molécula para frente, né? Então, a gente consegue, em 9 meses, hoje a gente está estimando esse tempo de estudar, fazer o estudo científico, processar todas as informações genéticas e mapear os primeiros targets, produzir isso com essa levedura e aí você tem um material já para testes em pequenas quantidades, mas testes laboratorial in vitro para ver a eficiência dessa molécula na praga. Então, 9 meses você fala, a molécula funciona, não funciona. E aí você vai para a etapa subsequente, que é fazer o scale-up, né? Produzir em grande escala, para testar em grande escala. Isso aí já dá input para registro, pensar um pouco formulação. Pensando no cascudinho que já está caminhando, o que você imagina o tempo para um produto comercial? Já existe alguma eu imagino que em 27 já é um ano factível para lançamento no mercado. Exatamente. A gente está numa fase agora que janeiro, a gente já começou a fazer, agora em novembro, dezembro, começou a fazer essa parte do scale-up, né? Tem a levedura que vai produzir na escala industrial. Seria a fase 2. Seria essa segunda fase do processo. E aí a gente já tem um material em quantidade suficiente para teste, então até meados do ano que vem a gente já consegue ter esse teste, começar e ter os primeiros resultados desse teste em escala. Se a gente começar em paralelo questões de regulamentação, a gente passa o ano... Já termina o ano que vem com a entrada nesse processo para em 27. A gente imagina um processo muito parecido com os biológicos hoje em dia, porque é uma molécula que é exatamente por ser projetada, é como se a gente tivesse a identidade da molécula, né? A gente consegue mostrar que ela é segura, né? 100% natural, não tóxica, então... acompanhando o que tem acontecido no mundo, né? Na Europa já foi definido essa tecnologia como não GMO. O Brasil, pela liderança que tem, nos processos biológicos foram super eficientes, né? Imagino que a gente já tem alguns casos de consultas sendo realizadas na CTN-Bio, pareceres positivos, a gente entende que estamos esperançosos aí para que essa coisa evolua rápido. Perfeito. Bom, 2027. Pensando, você colocou um ponto extremamente importante com relação à tecnologia, e foi isso que te trouxe aqui. Acho que essa ideia de você participar conosco desse bate-papo é a especificidade dessa tecnologia ou das tecnologias de RNA de interferência.
que você poderia dizer para a gente com relação a isso, em termos de segurança do alimento? Nós buscamos ferramentas, os biológicos têm sido a grande estrela dos programas de manejo integrado de pragas, porque, claro, são produtos, né, à base de agentes biológicos, então qualquer bioinseticida, bioinsumo, biofertilizante, são realizados, são feitos, desenvolvidos, utilizando os micro-organismos ou macro-organismos, então eles têm essa característica de não deixar resíduo, de uma série de benefícios, e quando nós falamos de não deixar resíduo, nós estamos falando de um alimento seguro que vai até as gôndolas do supermercado e pode ser consumido aí por todos nós consumidores sem problema algum, e nós sabemos que hoje, infelizmente, em algumas situações, nós temos ainda problemas significativos com relação à contaminação de alimentos, principalmente de frutas, legumes e verduras. No caso da tecnologia de RNA de interferência, produto 100% seguro também, ele já disse que é específico para o inseto. E com relação à saúde humana, como é que ele se comporta? 100% seguro também. Nós temos esse mecanismo de RNA, nós, né, humanos, né, a forma como processa. Então a gente pode comer esse produto sem ter nenhum efeito. Né? Então não tóxico, né, super específico, não só para praga, mas não vai impactar nenhum outro tipo de micro-organismo, nenhum outro tipo de entorno. É uma tecnologia que tem um nível de conhecimento e sofisticação que não dá para sair replicando de qualquer forma e eventualmente saindo de um padrão de qualidade. Isso vai ser feito por empresas que têm preparadas para isso. Né? Então, isso também traz uma certa segurança. Né? De, olha... Não existe on-farm para RNA. Não existe on-farm. Não vai existir. É um nível de complexidade e conhecimento, né? Que a levedura está inativada, então também não vai pegar essa levedura e sair multiplicando aí em qualquer lugar de qualquer forma. Então, tem todos os protocolos para essa segurança, né? Sem dúvida alguma. Tomás, deixa eu te perguntar aqui, a gente já está indo quase por finalzinho do nosso bate-papo aqui, 2 pontos super importantes. Um que nós estamos retomando a todo momento aqui, que é a questão da inovação, mas eu queria te colocar agora num outro cenário. Né? Nosso grande desafio aqui é explicar para o consumidor as nossas tecnologias, os benefícios das nossas tecnologias. Isso, claro, do campo até lá, o varejo, a mesa do consumidor. Né? E a comunicação é muito importante. Isso que nós estamos fazendo aqui, né, é comunicar, né, diretamente, né, para toda essa cadeia que está dentro do agronegócio, né? Desde da pesquisa até o varejo, né? Passando pelo principal, que é o produtor que coloca a mão na massa, faz as coisas acontecerem no campo. Como é que você enxerga, você como empreendedor, agora à frente desse negócio, né? Uma empresa de base tecnológica super disruptiva, são pouquíssimas empresas que estão investindo na tecnologia de RNA de interferência hoje no mercado, no mundo, e vocês aí estão na frente dessa tecnologia. Como é que você vê essa questão da comunicação? Como se comunicar melhor? Como explicar, né, o que se faz dentro da academia, depois da indústria, a aplicação no campo, para o consumidor lá na ponta? Qual que é a sua sugestão? O que você acha que poderia facilitar isso, esse entendimento? Sem dúvida, é uma questão super importante, né? E quem está na fronteira com tecnologias inevitavelmente passa por isso. É algo novo, ela tem que explicar para todo mundo, não só para o consumidor. Sim. A gente está tendo um cuidado muito grande para preparar todo o material para submeter, até mesmo para CTN-Bio. CTN-Bio, exato. Né? Não é muito comum. Então, a gente passa por educar o mercado no que a gente está fazendo. Isso aconteceu lá atrás, quando a gente começou a educar o mercado sobre o que era a inovação aberta, por exemplo. Sim. O fato positivo é que a gente tem todo esse arsenal de tecnologia, de comunicação que a gente tem hoje, né? Como está acontecendo aqui essa iniciativa super bacana. Mas tem que ter consciência sobre isso, né? Acho que as empresas elas precisam ter consciência de que a comunicação tem também que chegar no consumidor final, né? Tem empresas de consumo que vendem para o B2C, que isso é muito claro, né?
Mas a gente que não está lá na ponta, na cadeia, né? Às vezes a gente esquece de quem vai consumir, né? A gente está começando uma série de posts agora sobre RNA. Ótimo. Mas a gente começou de uma forma que, analisando agora com essa sua provocação, eu vejo que é muito sofisticada para o consumidor final. Né? A gente vai atingir primeiro ali os executivos das empresas, da indústria, que eles olhem para isso. Mas já que atende o momento da BSafe agora. Mas a gente pode, deve, e é importante pensar também, começar a criar alguns conteúdos para a tecnologia em si, né? Então, acho que, de certa forma, o marketing da comunicação, com todo esse ferramental da mídia social, tem esse canal muito mais disponível, né? Acho que as empresas que estão tentando para isso conseguem, né, desde o início, fidelizar um cliente, criar um mercado com maior entendimento da tecnologia, traz vantagem competitiva e traz tranquilidade para o consumidor, né? Sim. E o mundo globalizado, né? E toda essa comunicação em redes sociais, né? O que nós estamos fazendo aqui. Sempre teve uma dúvida com relação ao agro, né? Será que o agro, por ser super tradicional, o agronegócio, o produtor, ele vai se engajar, né, dentro desse mundo digital? E sim, né? Sim, total. Sim, né? Tem que ter a sensibilidade. Quem está produzindo, quem quer fazer a informação chegar, tem que ter a sensibilidade de levar isso da melhor forma, né? E tem seus caminhos, né? Sim. Mas a gente vê hoje pessoas que estão se tornando influencers, usando até o entretenimento para comunicar algumas coisas de valor. Inovando, né? Na comunicação. Então, todo mundo gosta e adere. Então, tem os formatos. Acho que explorar, né? Como você falou, em cada contexto, em cada momento, vai ser fundamental. Tem uma parte só para... Eu lembrei disso para comentar. Se a gente perceber com o mercado das finanças, né, chamadas fintechs... As fintechs. Muitas empresas estão se tornando bancos. Né? A empresa que não tinha nada a ver com essa questão de dar um crédito, analisar... Elas, com o ferramental disponível, elas se tornam um banco. Então, eu escutei lá atrás essa história de que toda empresa vai virar um banco em algum grau. Mas o que me chamou aqui a atenção para a comunicação é que também a gente olhou... eu escutei isso no passado. Toda empresa vai ser uma escola. A educação está se reinventando. Né? Então, assim, dificilmente você tem uma escola que consiga ter um conhecimento de fronteira do ponto como esse que a gente está comentando aqui. É verdade. Então, as empresas têm esse papel. As empresas vão ser escolas também. Verdade. Com esses ferramentais aqui, essas iniciativas, ela tem um papel de... Né, ela consegue... Ninguém melhor que elas para construir o conhecimento correto. Exato. Então, tem essa questão, né? As empresas têm que atentar para isso, né? De ser uma escola... Né? Quando a gente está na fronteira, quem chega tem que aprender. A gente não contrata profissional pronto. Perfeito. A gente tem que ensinar, inclusive, o nosso time, né? Sim. Por que não envolver o consumidor e abrir isso para ele? Também está ensinando até para fora. Então, tem isso aí. Perfeito. Nossa, essa colocação fez todo sentido. E faz o sentido quando você pensa em comunicação e desenvolvimento. O papel da empresa hoje, especialmente das empresas de base tecnológica, né? Na nossa área, né? Também é formar pessoas, né? Pessoas dentro da empresa, aceitar também, receber profissionais dentro da empresa que nos ajude a transformar as pessoas dentro da empresa e fora. Né? Exatamente. O produtor rural. E aqui, acho que a chave da nossa comunicação é a valorização do agricultor. Para o varejo. A gente tem feito muito esse trabalho, né? Desse acompanhamento. Nós temos uma plataforma de capacitação. Né? Quem sabe a gente traz o RNAi para dentro dessa plataforma de capacitação, começar a explicar um pouco para o produtor do que se trata essa tecnologia, que muito em breve aí vai estar ao seu alcance também. Tomé, nós estamos chegando no fim aqui do nosso bate-papo. Passou super rápido. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso pessoal que acompanha o MIP Talk já há 2 temporadas, a mensagem do José Tomé com relação a esse espírito empreendedor, né, de busca pela inovação. Né? Por favor. Bom, eu sou suspeito para falar do empreendedorismo, porque o empreendedorismo mudou minha vida, né? Eu transformar como pessoa e ter a qualidade de vida que eu tenho hoje, poder ter a liberdade, né, de controlar o tempo, envolver nas atividades que eu acho que faz sentido, que vou continuar aprendendo e evoluindo. Não é uma jornada simples, mas se conectando com outras pessoas, as pessoas certas, os parceiros certos,
Hoje eu dou um valor enorme a todos os profissionais que trabalham, né? Você desenvolve um fornecedor, tem que remunerar bem, tem que engajar. O cara, ele faz parte da empresa, sendo um fornecedor, não está no dia a dia, mas está ali contribuindo de forma super relevante, né? Então, a gente falou de comunicação aqui, desde o profissional do marketing, que hoje a gente traz de fora, profissionais de regulatório, a gente conversa com um monte de gente para entender aquele que, de fato, né, estudou mais sobre aquele tema específico, está mais aderido à nossa tecnologia, vai conseguir entregar mais valor, vamos recompensar, vamos engajar. E aí, tendo essas pessoas, desenvolvendo essas pessoas, no final, eu falo, né, se você está junto de pessoas que você olha ao seu redor e vê que são pessoas que merecem, você vai conquistar, né? Tá todo mundo ali merecendo, somos merecedores, né? Então, a mensagem, empreender é fundamental para o Brasil, a gente precisa ter... E a gente precisa contaminar mais empreendedores. E está na fronteira da tecnologia. Que bom que o Brasil, nessa área de agro e de biológico, a gente é case para o mundo. Temos que continuar investindo para ficar sempre na fronteira. Sim. Essa parte da biologia sintética é uma parte que vai evoluir muito, trazer muitas mudanças, já está impactando. Precisa ficar atento. A gente, às vezes, vê empresas que... olham e se distanciam um pouco, mas não tem volta. E o consumidor também, buscar o conhecimento, porque a tecnologia é segura, tem muita ciência por trás, todas essas tecnologias que a gente comentou aqui, RNA, foi prêmio Nobel, não à toa, o CRISPR, que é uma ferramenta de edição gênica, foi prêmio Nobel, não à toa. Então, assim, são ferramentas seguras, que vêm para trazer produtividade, segurança, tendo entendimento... buscando o entendimento, o conhecimento, não tem por que ficar se restringindo, né? A gente tem que potencializar isso. Perfeito. Muitíssimo obrigado, cara, pela sua participação aqui. Parabéns, né? Pela sua trajetória no AgTech, agora à frente da BeSafe. Desejo a você aí sucesso, a toda a empresa. Vamos acompanhando. Estamos juntos aí nessa jornada. Sucesso para todos nós. Obrigado mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Vamos lá, tamo junto. Obrigado. Muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais esse episódio do MIP Talks, que é uma realização do programa MIP Experience. Eu convido a todos vocês que nos sigam nas redes sociais, nas plataformas de streaming, Spotify, YouTube e tantas outras, né? E acompanhem essas 2 temporadas que já estão disponíveis para você. Um grande abraço e até a próxima. Você acabou de acompanhar o MIP Talks, o podcast do programa MIP Experience, idealizado e realizado pela ProMIP. Agradecemos o apoio de Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Sumitomo e CropLife. Siga o MIP Talks nas principais plataformas de áudio e YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.